pode dizer de uma pessoa que tem na cabeça várias ideias e neuras? E como todos, tenta equilibrar os pratos, assim, os perrengues do dia a dia. Jesus! Seu coração está pulsante por novas emoções, mas seu estômago se vira a cada novo desafio. Então bora! Pra lidar com mais um tapa. Não, com o psicotapa. Ha! O tapa da vida. Olá, lindezos e lindezas desse Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais um Psicotapa Oficial. Esse podcast veio fazer o quê? Veio debater o tapa da vida, gente. Porque a vida do adulto é só tapa, perrengue e tapa, né? Eu sou o Titi Menezes, aqui o apresentador, roteirista e hoster desse podcast lindo, incrível, maravilhoso, sensacional. Lindezos! E eu trago aqui convidados pra gente debater os tapas da vida, porque o adulto, gente, é só... Quando a gente acha que foi pra frente, é só pra trás. Daqui pra frente, é só pra trás mesmo. E hoje... eu tenho um convidado aqui super incrível, que é pra debater um tapa assim, diferentão. Eu gostei assim do tema, muito, muito mesmo. Então bora lá pra introdução pra não deixar falhar, né? Aqui falar da maneira correta. Bom, nós temos aqui um radialista, educador, comunicador nato, assim, você vê que a comunicação é como diz a amiga minha, Aline, linda, beijo. Tá na veia, então sai na urina realmente, assim, a comunicação da pessoa. Quando o convidado dá risada, que ele tá à vontade, então tá tudo certo. E esse convidado chegou através da bolha dos amigos, que eu amo muito. Então beijo, amigos maravilhosos, incríveis, vocês são foda. E trouxe aqui esse convidado que a gente vai debater aqui um tapa, mas não é um tapa qualquer, é um tapa, assim, questionável, que é sobre mudança de hábito. Mas sabe essa mudança que você tanto deseja, que você tanto quer, mas que na hora de fazer a coisa girar, criar o hábito e deixar a coisa... Sabe aquela academia que você paga e você não frequenta? Aquele açúcar que você falou que não ia comer mais, você não para de consumir. É a mudança do hábito que é extremamente difícil. Então temos aqui o Yoda. Inclusive já vou questionar de onde veio esse nome aqui. Bem me lembra aqui Star Wars Jedi. E... entendendo, né? Qualquer parada. Então, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez, Yoda, do Star Wars. Aplausos. Cara, não podia perder a piada. Não. Comente aqui se você é do Star Wars. Eu não sou do Star Wars, nem do Harry Potter. Já tô botando polêmica aí, porque o tema é polêmico. A cor do seu estúdio é totalmente Star Wars. Cara. Só que é muito sério? Jedi. Quando eu entrei aqui, essas luzinhas Jedi, eu já comecei Jedi? a pensar... Sério, cara, eu amo verde. Amo verde. É mesmo? Amo verde. Minha cor favorita é verde. Baleias. Temos aqui a Juju e árvores. Eu tenho paixão pelo meio ambiente, assim, as árvores e pelas baleias. Mas fica para um outro podcast. Cara, você me trouxe aqui um tema muito legal, que é sobre essa mudança de hábito, né? Que não é fácil e ela é tão necessária. A gente que acabou de virar o ano aí, 365 dias, às vezes 366, depende do ano bissexto. E como é difícil mudar um hábito. Seja uma regra matemática pra gente... Aquele como é que é? 30-90 para você adquirir um hábito novo e botar ele em prática. Uhum. E o seu tema é interessante que você faz questionar essa parada toda. De onde veio isso? Para começar, de onde veio o Yoda? Tá. Primeiro, cara, legal demais estar aqui. Agradecer ao Marcelo, o pessoal, a produtora toda aqui. Beijo, produção, assim que eu amo. Amigo de amigo de amigo. Isso, eu tô aqui. Deliciosos. Legal. E, bom, eu começo a dar aulas com 16 anos. Então, eu estudei música desde os 8 e com 16 estava dando aula de música, erudita. E depois eu fiz muitas coisas na minha vida, mas a educação, ela persiste até hoje. E por conta disso, com meus alunos, eu dei aula de coisas diferentes também, mas eu aprendi a estimular as pessoas, na verdade, a como aprender. Eu aprendi com eles, eu aprendi fazendo. Então... às vezes a pessoa tem uma dificuldade, mas na verdade falta um conhecimento de como ela aprende. E eu fui desenvolvendo isso. Aí ao longo do tempo começaram a me chamar de mestre Jedi e eu ganhei o apelido de Yoda, entende? Muito bom, muito bem isso, hein, cara? E aí eu adotei mesmo o apelido e é isso. Comente aqui se você é de Star Wars ou não. Aí deixa nos comentários. Cara, e o seu tema, né? Essa coisa da mudança de hábito, de onde nasceu essa sua mudança de hábito? Qual foi o grande gatilho para que você... saísse da inércia, né? Uhum. Parasse de viver naquele barco sem direção, só boiando, e você pudesse aplicar de fato a mudança de hábito. Pois é, eu tive voltando aí na música erudita, você aprende a ter muita disciplina, né? Tem todo um esquema mesmo, até ele é meio enrijecido, sabe? A formação, quando você tem uma escola clássica desde pequeno. O mesmo acontece com bailarinos também, que tem uma formação clássica.
E isso eu absorvi naturalmente, assim, eu fui criado assim, então não tinha essa coisa, obedecer a ordem para mim era muito fácil, tá? Depois... credo, entendeu? Depois eu encontrei rock and roll e a minha vida mudou. Ah, beleza, comente aí. Só que eu tenho isso de formação, então se você fala para mim, cara, isso aqui tá te fazendo mal, isso aqui lá, eu já vou olhar para aquilo e eu começo a mudar. Mas eu vi que a maioria das pessoas tem uma dificuldade grande nisso. A pessoa ainda come ainda falando, cara, eu sei que isso aqui faz mal. Ou então, mais 2 horas de esteira para compensar essa caloria. As pessoas falam isso e continuam fazendo. Eu falo isso com o meu delicioso açúcar. E aí eu comecei a chamar a atenção. Só que assim, como eu trabalhava com a educação e eu sempre foquei nas pessoas que estavam comigo e a vida seguiu. Mas recentemente me apareceu a oportunidade de trabalhar com a medicina, né, com os médicos. Então, aí eu entendi que eu falei, cara, a gente está se adoecendo por causa de maus hábitos. Essa a gente? A gente. Sociedade do século XXI. Será? A vida moderna, doenças modernas. Galera aí dando burnout, estresse, trabalho, CLT, 1.284 coisas ao mesmo tempo. Pois é. Imagina, comente aqui se você tem 1 milhão de coisas a fazer durante o dia e não dá conta. É isso. Então, o que me fez focar nisso agora, que eu estou abraçando, né, essa causa, adotando esse novo estilo de vida, é para falar sobre isso. Então, por isso que eu vim parar aqui, inclusive. Ótimo. Então, vamos frisar. Você não é um médico, você é um comunicador. Não, eu sou comunicador, professor. Né? Professor. Amo professores desse Brasil. Valorizem. Na rua, beleza. Pô, cara, é que quando você trouxe o tema assim, né? Eu olho para eu mesmo aqui e já penso, o que eu posso mudar, né? Sim. Porque... Mas eu virar o ano para mim, ele é legal, mas não virar o ano das ondinhas. Eu gosto dos meus aniversários porque eu me coloco ali as minhas metas pessoais para que as minhas mudanças elas aconteçam. Eu tento seguir a risca, confesso que tento, mas nem sempre eu atinjo ali... Eu falar 100% é muita audácia falar 100%. 70%. Às vezes eu não consigo atingir 70% do que me proponho, não em tudo. Tem umas que eu mando muito bem, mas tem outras que eu... dá aquela sabonetada, aquela auto-sabotada. E você, quando me traz esse tema de mudança, né? Essa mudança do hábito, ela é boa porque, tipo, o que eu tenho que fazer para mudar o hábito? E outra, como que eu faço para plugar algo na minha cabeça e conseguir realmente seguir adiante com essa nova realidade aí da mudança de hábito? Vamos lá. Primeiro, quando eu falo de hábito, a gente fala de comportamento. Então, por exemplo, total, na veia. Né? Essa que é a real. Então, por exemplo, você fala, eu acordo, muitas pessoas acordam, tomam meu café, se eu não tomar um cafezinho preto, eu não acordei. Então, ela tem um hábito de tomar café todos os dias, né, para começar o dia. Se ela ficar sem aquele café, deu problema, deu ruim, tá? Então, a gente olha, o comportamento dela é tomar café. Então, o que ela começa? Não posso tomar café. Vamos supor que por algum motivo ela não queira mais tomar café. Ou né, o médico fala... Isso é um grande tapa, não ficar sem tomar café. Ficar sem tomar café. Aí ela começa a se forçar a não tomar café. 1 dia, 2, 3, só que ela começa a passar mal, até tomar café, tá sentindo falta do café. É o que todo mundo que faz dieta passa. E é uma briga com você mesmo o tempo inteiro. Você cria uma batalha interna e o dia que você fura isso, que você acabou tomando café, você se sente mal porque você foi fraco, que não sei o quê, entendeu? E o pessoal de academia passa muito por isso. Aí você olha pro lado e vê alguém que está seguindo e está fazendo, aí você sente um fracasso total. Como é que você consegue seguir? Então, mas entendeu? Essa régua, maldita régua da sociedade, é complicado porque esses comparativos, eu digo isso porque tem coisas que eu sou refém e tem coisas que já não me cabem mais. Aí, comente aqui se você é refém ou se você não é refém. E eu tento não usar a régua dos outros, ainda mais quando o quesito é saúde. E pegando o gancho sobre essa mudança de hábitos em saúde, veio de uma forma bonita, romântica para você, ou você mudou de hábito por causa de um grande tapa aí da vida? Então, felizmente, assim, da minha parte, eu não vivi grandes problemas de saúde, para mim, pessoalmente. Mas as pessoas, né, em volta da gente, nem você não consegue proteger todo mundo. Então é sempre a dor, né? E aí eu tive um episódio recentemente da minha mãe, que ela levantou para tomar o café dela de manhã. E aí ela se queixou que não estava enxergando direito de uma das vistas, estava meio embaçado. Mas tomou café tranquilamente lá. Aí ela terminou o café dela, foi pro fundo do quintal, que ela gosta e tal. Daqui a pouco ela grita que ela não estava enxergando nada. Aí foi uma correria, eu não estava em casa, meu pai que correu, minha irmã e tal. Ela foi para o hospital, começou a ser medicada e tal, e desde então, já faz 1 ano e meio, ela não enxerga nada. Nem a luz do... Nada, ela não sabe se está de dia, se está de noite. Os dois olhos. Os 2 olhos, que é uma coisa rara também. Os médicos falam, quando acontece isso, acontece num olho, perde uma vista, mas nas duas, e o dela foi as 2, tá?
Titi, o que me chamou a atenção é que quando você vê o caso dela, ela foi feito todo quanto é tipo de exame, achava que era diabetes e tal, ela tá intacta, não deu nada nos exames dela. E o olho tá tranquilo, o globo ocular dela, então tá enxergando. O problema foi uma interrupção, eles falaram nas veinhas ali, que faz a comunicação ali, que interrompeu e aí apagou, do nada. Do nada, né? Estilo de vida. Aí que me chama a atenção. É algo que poderia ter sido evitado se ela tivesse um outro comportamento, um outro estilo de vida. Alimentação, atividade física, algumas coisinhas que ela negligenciou. E os médicos falaram, isso dá sinais. Só que a gente acha, ainda mais ela, com a idade dela tal, tá bem, tá fazendo as coisas, não vai parar, entendeu? E é esse o preju. Agora é a partir daí, entendeu? Então isso me chamou a atenção. Eu falei, cara... Um grande tapa. Eu... Não, é um puta tapa. É um puta tapa, cara. Pode falar palavrão. É um tapa gigante. E isso me motivou, assim, no sentido, cara, eu não conhecia ainda a medicina do estilo de vida. A gente começa a correr atrás de coisas que existem, né? Que médico aqui, médico ali, manda pro outro, vai pro outro e vai e tal. Até que um médico, colega meu, falou, cara, tem a medicina do estilo de vida, que fala exatamente o que está falando. E o que é exatamente essa medicina? Porque você não é médico. Não, vamos frisar isso, gente. Não sou médico, não quero ser médico. Não. Gosto dos médicos, mas não quero ser médico. Sim, eu tenho vários amigos médicos e, inclusive, me prontifiquei a trabalhar para eles. Beleza, entendeu? exatamente é o que eu estou fazendo aqui. E o que é exatamente esse estilo de vida cara, que vocês propõem? Todo médico, e a gente também sabe que alguns hábitos nos levam a... prejudica a saúde. Fala só 3. Só 3. Tipo, tem alguém que ainda fuma, por exemplo? Fumar é uma coisa que não é legal. Entendeu? É uma coisa que também não é legal. Açúcar. Açúcar. Alguém toma... porque tem isso também. Muito açúcar, muito doce, açúcar, isso também. Doce me pega. Né? Ficar muito tempo sentado, sabia? É o novo fumar hoje. A medicina do estilo de vida fala isso. Ficar muito tempo sentado o novo fumar, que cara. Que tapa, hein? É um tapa, esse é um tapa. Nossa, que mega... Comente aqui se você é o sedentário. Até porque que tá eu sou um aí. desses que trabalha o dia inteiro sentado e aí como você começa, cara, levanta de cada tanto tempo, estica, faz isso, não sei o que, as pernas, faz alguma coisa, é interessante. Não, tem essa consciência, o meu longo. De tempo em tempo eu... Isso é legal. Eu fui uma criança imperativa e não conseguia ficar quieto, então eu naturalmente, isso aí. deixa eu dar uma volta. Uhum. Pô, cara, pois é. É questionador esse seu tema. E além dessa medicina do estilo de vida que você tem abordado, né? Você também fala dessa holoclínica. Holoclínica, O que é uma holoclínica? Então, só para fechar, a medicina do estilo de vida, ela é uma abordagem diferente que os médicos que são capacitados, né, que são certificados a atuar com ela, em vez dele passar uma prescrição médica ou, vai procurar o tal especialista e tal, ele vai na raiz e vai ver o seu comportamento, o que você tem no seu estilo de vida que está levando aquilo. Então, se a pessoa chega lá, está pré-diabético, ele pega a rotina da pessoa e fala, cara, você tem que mudar aqui, 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 isso é prescrição. Essa abordagem, ela é primária, antes dele dar o remédio. Entende? Essa mudança de comportamento. Eu gosto dessa palavra, prescrição. É uma prescrição médica. É uma prescrição. Prescrição. É uma palavra bonita em português. É bonita, né? Então. E eu achei isso surreal, porque todo mundo já sabe dessas coisas. Mas você vai no médico, se o médico não te dá remédio, parece que o médico não é legal, não é bom. Não é isso? Então, eles estão trabalhando para mudar isso. Cara, o remédio é para remediar um problema que, né, precisa, mas dá para tratar isso se você mudar hábitos. Quando a gente fala sobre doenças crônicas, tá? Para deixar claro, doenças crônicas não transmissíveis, é isso que a MEV se dedica. Tipo entendeu? diabetes, colesterol, obesidade, problemas cardíacos, né? Alguns tipos de câncer, um monte de coisa assim, eles têm tudo isso. Tudo isso é baseado em ciência, evidências, nada que eles falam lá, isso eu achei bem legal também, porque nessa busca para ajudar minha mãe, você acha muitas pessoas que têm muitas coisas que oferecem, mas é um achismo, assim. Vai na fé, entendeu? Não tem base, não tem nada. E às vezes você gasta muito dinheiro, que você está desesperado, que você faz qualquer coisa para ver se vem, né? E às vezes causa até, o que me chama a atenção, é que quando você está passando um problema desse, cria uma falsa esperança, sabe? Você começa a fazer certas coisas que fala, pô, isso aqui vai dar certo, mas não tem base nenhuma aquilo, entendeu? A gente joga o racional de lado e se agarra nesse pode que tudo vai dar certo. Exato. E aí quando eu conheci a MEV, aí não, ela é toda baseada em evidências. Então tudo ali são coisas comprovadas, testadas e tal, e que, cara, se você realmente fizer isso, você vai se dar bem, entende? É simples assim, né?
E, enfim, é isso que eu queria falar. Quando você fala da MEV, tem artigos científicos que comprovam isso também? É toda baseada em artigo científico. Gente, ciência. É ciência pura. Deliciosa ciência, você, ciência hein? pura. Eles trabalham em 6 pilares, que é o pilar do sono, pilar da atividade física, pilar da alimentação, da gestão do estresse, que é um grande fator que adoece todos nós. Imagina! Né? E o que mais eu achei legal, tem o pilar do sono, estresse, alimentação, atividade física. O que eu estou esquecendo? 2. Parar de fumar e beber. Isso não tem, assim, não importa a quantidade. Mas sabe? beber... Beber o quê? Beber. Água pode, bastante. Beleza. Suco sem açúcar também. Beleza. O álcool álcool. tem que ser moderado de verdade. Isso é complicado, entendeu? Os estudos mostram assim que, poxa, tem gente que consegue, tem gente que um pouco já vai causar problemas, entendeu? E o cigarro também não tem uma dose. Eu fumo 1 cigarro por dia. Eles falam que o risco pode acontecer que desencadeie processos de você no seu corpo que vai te adoecer. Simples assim, tá? Agora o que achei... Tapa, hein, galera? Tapa. É complicado. Jogar na nossa cara que a gente tá fazendo tudo errado é um puta tapa. É um puta tapa, comprovado cientificamente. Exatamente. Agora, que pior ainda, que valida isso. Não é eu acho, né? Mas o pilar que eu achei mais interessante, que eu não podia imaginar, é papo de conexões positivas, relacionamentos. Adoece. Mas não tenha dúvida. Não é? No trabalho, relações... Menino, não é que muda mesmo? Relacionamentos adoecem, cara. Cara, mas muito. Eu sou um cara de gente, não falo isso como propaganda, não. E tem uma rede de apoio incrível, assim, e esse bom relacionamento com pessoas que me suportam, assim, para levar adiante. Assim, que legal. Essa minha rede de apoio me faz transcender e poder viver as adversidades que eu vou passar fatalmente sendo ser humano, mas essa minha base pôde me acompanhar e me acompanha tipo, por longa data, porque vocês são incríveis. E junto da MEV você fala sobre... pode falar. Imagina que o que você acabou de falar tem embasamento científico agora. Mas tem muito, você percebe que interessante? Cara, tem muito. Meu Deus do céu. Posso dizer que... Bom, em questão de ciência, mesmo químico, né? Todos os componentes químicos que essa galera de estar do meu lado aciona, seja ocitocina, seja a serotonina. Não, serotonina não. Todas essas paradas químicas que vocês fazem assim para o meu corpo trabalhar melhor e liberar muita alegria. Cara, essa rede de apoio, ela é fundamental. Fazendo um gancho de MEV, que é medicina do estilo de vida, com holoclínica, que é algo que você também, a gente havia conversado nos bastidores. Isso. O que é essa holoclínica? A holoclínica é um portal que eu resolvi criar com outros amigos para trabalhar e divulgar os pilares da MEV e como você pode mudar hábitos saudáveis. Né? Então a gente está criando, além de ter essas matérias, os artigos científicos que a gente vai colocar lá e vai traduzir, tirar o Medicase, né? E trazer, é isso aqui. Tirar o Medicase é muito bom, muito bom. A gente leigo aqui. Porque existe portais legais pra caramba, assim, coisas bem bacanas, mas é para médico e profissionais da área da saúde. Tá? Agora, como eu não sou da área da saúde, eu falei, cara, eu posso comunicar isso aqui para quem é leigo como eu. Então, a Holoclínica é um portal que vai trazer esse tipo de informação, todos esse embasamento científico mesmo, porque toda semana tem coisa saindo de tudo quanto é lugar. Hein? Então, a gente vai trazer isso, atualizando isso, né? Vai explicar os 6 pilares. Essas doenças crônicas, você vai encontrar tudo lá. As doenças que são consideradas que, mudando o comportamento, você pode fazer o seu tratamento ou pode melhorar, tá? E o mais legal é encontrar esses médicos, porque o Brasil está agora com mais de 600 médicos, se eu não me engano. Eu fui no congresso deles em Floripa como infiltrado lá no meio dos médicos. Um espião. Um espião. Então, são mais de 600 médicos já credenciados, certificados para atuar com o MEV. Então, eu estou localizando um por um e vou colocando tudo nesse portal. Porque aí, da onde a pessoa morar... Eu sei que já tem nos 5 regiões do Brasil, já tem médicos MEV. Então, você pode encontrar um cara que vai te olhar para o seu comportamento antes de falar, te dar o remédio. É isso. Então, mas tem um pouco de medo de olhar para o meu comportamento e... Gostoso. Não pode falar isso. Não pode falar isso. Porque eu acredito muito nessa questão do hábito, né? Bom, hábitos saudáveis, educação física. Eu já falei de temas aqui do exercício físico, de pensar positivo. Eu assisti isso, acho que é a Adri,
que você Adri. entrevistou. Beijo, Dri. Achei Linda. demais, gostei. Cara, Muito legal. ela pra mim é um exemplo porque ela tem 3 filhos Aham. e todos os dias ela faz 1 hora de exercício físico pra drenar a cabeça Pois é. e melhorar o corpo. Aí você ouve um negócio desse, qual é a desculpa que você consegue dar, entendeu? Que a Não gente tem vai dar desculpa. pra não ter desculpa. E Não ela tem foi um desculpa. exemplo disso, sabe? De Adriana- superação, de conseguir, né? E o mais legal, o que ela conquistou mais. depois disso, né? Totalmente. Porque ela conta isso, a relação e o que ela tá fazendo pelos filhos dela é incrível, incrível. É isso que a gente tá falando. Então você pluga essa galera. É disso que a gente tá falando. Se você a gente vai plugar um conglomerado de gente que pensa dessa maneira, que trabalha com isso para melhorar a vida das pessoas. Sem, mais uma vez, vamos frisar aqui, não somos médicos, a gente não vai abster de medicamentos se necessário. Aqui são estilos de vida. Não dá nem para entrar nessa seara, né? Muito bem. Não dá nem para falar. É que tem uma meia dúzia aqui das redes sociais que pode pegar isso aqui e falar assim, olha só o corte dele, eles não estão recomendando medicinas aqui, os medicamentos. A gente não está falando sobre isso. Estamos falando de hábitos de estilo de vida que melhoram a qualidade da sua vida, trazendo o caso real aqui da mãe do Yoda, que aconteceu com ela. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Tem que frisar algumas coisas, senão a galera mete uns tapas aqui, nada a ver. E o que a ciência diz sobre isso? Bom, há muitos anos a ciência já recomenda esse tipo de coisa. Só que a sociedade é montada, né, a própria ciência em si, ela tem um apelo tipo, olha, essa doença matou tantas pessoas, então vamos investir de como combater essa doença. Então a ciência é toda moldada para isso. Aí as grandes indústrias farmacêuticas, farmácia para tudo quanto é lado, porque a gente quer uma pílula que resolva o nosso problema. Eu estou engordando. Toma isso que você não engorda mais. É isso. Então, a ciência evoluiu demais e muitas coisas que antes eram problema, hoje deixa de ser por causa desse avanço. Mas o foco é na doença. Essa linha da MEV, ela falou, cara, vamos investir na saúde, até porque sai muito mais barato. E a gente sabe disso. É igual até um carro que se você mantém ele, né, fazendo as revisões, cuidando dele, do que depois que quebra. Isso é normal. Mas agora tem esse pessoal que tem feito, né, essas pesquisas todas e mostrado, olha, a ciência já sabe que se a gente tiver hábitos saudáveis, isso vai impedir ou vai... até pessoas que já estão doentes, eles mostram processos assim da pessoa ir se livrando do remédio. Sobre diabetes, por exemplo, é uma coisa que é assustador que eles fazem, entendeu? Mudando hábitos da pessoa, sabe? As taxas todas, né? É incrível. Então, não é uma briga, mas eu vejo assim que agora precisa trazer essa visão para poder essa ciência que avançou tanto para resolver o problema das doenças, tenha também isso, fala, cara, vamos trabalhar antes de ficar doente. É isso, assim, que eu vejo desse jeito, assim. O bom e velho é melhor prevenir do que remediar. Literalmente, você viu que remediar é exatamente isso que a gente faz, né? Aqui, temos aqui um hipocondríaco na sua frente. É? Comente aqui se você é hipocondríaco. Então. Cara, eu sou super hipocondríaco, só que... Por mais que eu seja hipocondríaco, eu visse esse casaco delicioso, eu tomo cuidado, porque a minha saúde, eu não brinco com ela. Então, quem me conhece sabe que eu vou em médicos e faço check-up e cuido da minha saúde, do que eu ingiro, seja o açúcar que eu amo, gordura eu evito, muita salada, muito legume cozido. Eu tenho esse cuidado, essa prévia sempre, porque eu quero manter essa carcaça aqui em pé durante muito tempo. Para como eu falei no podcast com a Adri, que seja, daqui a 30, 40 anos, eu tenho essa mobilidade de levantar e sentar de uma cadeira de boa, cara. Eu quero envelhecer com saúde. E acho que esse é o grande propósito de vocês, né? Pois é, eles falam muito da sarcopenia, né? É inevitável. Então, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo massa muscular e você vai perdendo movimentos. E isso é inevitável para todos nós. Socorro Deus com cedilha. Socorro Deus com cedilha, é isso aí. É inevitável. Então, se você fizer alguma coisa hoje, você retarda esse processo e você chega lá com outra disposição. Quer dizer, isso é concreto. Só que a gente se envolve, quando a gente está falando da vida moderna, com um monte de atividades e compromissos e você se esquece, como a Adri falou ali também. E vai deixando para depois, Até que uma hora fica meio tarde. Você fala, poxa, já estou perdendo movimento aqui, tive um problema de coluna. Né? Eles falam muito sobre ser capaz de pegar uma mala, por exemplo, você vai viajar e você não consegue pôr sua mala lá no avião, por exemplo, porque você não consegue levantar os braços, sabe? Você não consegue levantar numa cadeira. Ou a gente fica muito tempo sentado no carro, numa viagem, quando sai não consegue nem andar. Então, assim, isso pode ser evitado pelo estilo de vida, entende? Então, assim, a conversa agora
por que eu sabendo disso eu não consigo mudar? Porque tudo bem que eu não estou sentindo dor agora, então eu não vou mexer com isso porque eu estou bem. Eu só vou começar a pensar nisso quando a gente começa a sentir problemas, daí que a gente vai, né? Mas o mais legal, falando do hábito que a gente faz, para concluir aquele raciocínio, eu falei o papo do café, né? O cafezinho de manhã. Quando você estuda um hábito, a gente costuma olhar para ele por comportamento. Olha, o Titi acorda e já toma um cafezinho preto, por exemplo. Tá? Check. Agora, esse café preto, ele tá... No caso dele, foi no médico, o médico falou, cara, você tá tomando muito café, diminui isso, tá? Aí você começa uma luta para fazer isso. Precisa entender que você está combatendo o comportamento. Então de manhã, não, vou resistir, tá? É uma briga com você mesmo. O hábito que a gente fala do comportamento é só a parte visível de uma planta. Você não está vendo a raiz dela. E a raiz, ela tem duas vertentes, sempre. De qualquer hábito que você pode pegar, pensar em qualquer coisa agora, eu tenho o hábito de, você vai ver que ele tem comportamento, que é o que a gente vê, mas ele tem na raiz alguma coisa afetiva e cognitiva. E se você não decifrar isso, você não consegue fazer a mudança. Você fica brigando aqui, tipo, podando, mas você não tira a raiz, daqui a pouco você está de novo voltando com ele. Então, essa é a maior dica. Quando eu aprendi isso, assim, eu falei, cara, qualquer coisa que você quiser mudar na vida, olha, pensa numa planta. E aí você fala, olha, eu estou vendo isso, esse é o comportamento que eu quero mudar. Agora, a parte da raiz eu tenho uma parte afetiva. Qual é o afeto que eu estou tendo nessa atitude, nesse comportamento? O que ele me traz afetivamente? Identifica. E qual é a parte cognitiva que ele me traz? A parte racional, tem um porquê, tem uma lógica ali. Se eu não entender isso, eu não mexo lá na raiz, eu não mudo o comportamento. Um grande tapa aqui do Psicotapa Oficial, se inscreva no canal. Cara, eu tô aqui, você fala de coisas, né, Yoda? E eu fico assim, tenho feito algumas coisas erradas. Pô, tá mandando bem outras coisas. Mas eu acho que todo mundo que escuta aqui a gente, né, seja no seu aplicativo de música favorito, no YouTube, com seu fone aí, espero que no seu treino ou na sua atividade diária, me faz pensar em muitas coisas. Dessa coisa do hábito saudável, de você levar uma vida ok, de tomar cuidado com a alimentação. E sei que você tem um podcast, acho que é o Mav Talk, alguma coisa assim. Isso. O Mav Talk, que, cara, você vai puxar uma grande fagulha, umas tretas, né? Umas brigas assim que a gente gosta também, para falar sobre essas questões dos hábitos, em como adquirir um hábito legal e como manter esse hábito. E fala um pouco mais sobre esse Mav Talk. Qual que é a proposta do podcast de vocês? A proposta é mostrar essa abordagem diferenciada no médico. Então, a gente quer trazer médicos que aderiram à MEV, né, que são certificados pela MEV. Tô curtindo pra caramba esse Para MEV. falar como que a abordagem é diferente. Então, assim, quando tem um paciente na minha frente que ele tem diabetes, como é que é a abordagem de uma medicina oficial e como que é agora uma abordagem numa medicina MEV. Então, assim, a gente vai trazer um médico para ele mostrar isso. E a ideia é trazer pessoas que passam por aquela situação para poder... como uma consulta. A gente vai fazer, cara, uma consulta ao vivo. Entendeu? É um consultório médico no podcast. A gente vai conversar sobre isso. E pensando nesse país lindo, incrível, maravilhoso, sensacional, que eu amo. Essa coisa louca que só a gente tem, o creme de la creme do brasileiro. Dá para colocar todo mundo no emaranhado só como brasileiro? Ou o fato da gente ser essa coisa intercontinental, a gente tem comportamentos diferentes por região? É evidente que o Brasil são vários países num só. São vários países num só. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer, né, vários lugares e você sente a diferença não só alimentar, costumes, hábito, um monte de coisa. Mas quando se fala de hábito, a gente pode pensar assim, tem um jeito de pensar do brasileiro. E antes de começar a gravação, a gente estava falando do carnaval. E essa coisa que fala o país do carnaval, né? É um país da alegria, é um país da festa e tudo isso. A gente tem isso como coletivo, como povo. E junto com isso tem uma questão assim, tá tudo bem sempre. Deixa rolar. E aí a gente só cai na real quando a coisa acontece. Isso eu vejo muito que é diferente dos alemães, por exemplo. É diferente de outros lugares, que eles são mais... Até porque eu fiquei pensando sobre isso, sabe, Titi? Eu vim de Portugal faz um mês. Beijo, aí, Portugal, que você que me consome também, seus maravilhosos. Inclusive lá tem já 7 médicos certificados trabalhando, né? É um país bem pequeno comparado ao Brasil, assim. E a gente no nosso site tem esses 7 médicos também. Para quem for de Portugal ou for para Portugal, sabe que tem um médico lá que está na mesma frequência aí.
E aí você vê o comportamento deles... eu não sei se... Não é que eu não sei. Você vê os historiadores falando assim, a história da Europa, a questão do clima, o frio, tudo isso, faz com que você tome conta de algumas coisas, senão você não vai se dar bem, entendeu? No Brasil, cara, sabe? Ainda mais no Nordeste, por exemplo, que eu adoro. Eu vou pra lá agora, semana que vem. É muito bom o tempo inteiro. Ninguém vai morrer de frio, entende? Então você dorme embaixo de uma árvore, tá tudo certo. Só que a gente tá fritando pro calor, hein? Esse é o problema. Tá esquentando tudo, né? Mas eu acho que isso acomodou muito o brasileiro. A gente ficou muito acomodado. É como ser filho de uma... É como ser playboy a vida inteira, sabe? É difícil um cara... Não sei, infelizmente, eu não sei. Não sei o que é isso. É difícil um cara... Ser herdeiro, não tive essa o herdeiro, É isso, eu acho que o Brasil, o povo brasileiro herdou, assim, muita coisa boa, sabe? Terra grande, espaço, vida boa, clima bom, tudo de bom. Então a gente ficou meio acomodado. É isso que eu posso fazer como característica geral. E a gente anda só no perrengue. A gente tá acostumado, primeiro dá ruim, daí a gente se mexe. Primeiro dá ruim e se mexe, tá? E... O trabalho nosso, eu estou investindo tudo, né, assim, no meu momento de vida, assim, eu falei, cara, vou fazer esse trabalho com muito carinho, assim, que é trabalhar a conscientização e falar, cara, vamos olhar para isso antes que a gente passe... Isso vale para tudo, que a gente tenha problemas, entendeu? Então, é isso. A diferença que eu vejo mais ou menos é essa, assim. Você tem no sul do país algumas regiões, micro-regiões, que têm essa cultura um pouco mais europeia, e você vê um pouco disso neles, assim. Mas, por outro lado, também eles são mais travados, são mais fechados, então isso também não é legal, né? São pessoas mais difíceis de falar de sentimento, sabe? É interessante. No Nordeste já é mais aberto, mais acolhedor, entende? Mas eles também são mais tranquilos com relação a essas mudanças, né? E é isso. Então, eu acho muito legal, né? Porque, mais uma vez, pegando esse país lindo, que amo, você vê essa questão comportamental em como um ajuste de clima mesmo. Vamos pensar em lugares mais frios e lugares mais quentes. Apesar que a gente está destruindo esse planeta todo e a gente está pagando preço. É uma conta altíssima, inclusive. Se você aí não entendeu sobre questões de sustentabilidade ESG, acho bom você ler para ontem, porque a gente está derretendo aí umas calotas bem da hora do planeta e a gente está... Vocês entenderam, eu acho que tá todo mundo sentindo na pele, pô, né? Aí tem gente ainda que acha que aquecimento global é uma fake news. Que a ciência que a gente tem ciência médica, que a ciência é uma grande bobagem aí do planeta. Gosto de ver também, quando você coloca essas questões regionais, de um lugar talvez se preocupar com outras coisas e outros com outras, porque isso inclusive são dados até para assim, os profissionais que vão trabalhar com essa MEV entender exatamente o perfil. Qual que é o perfil, sei lá, geral do Brasil. Mas ainda assim, dentro desse perfil, o que eu consigo aplicar de micro? Seja na região Nordeste, Sudeste, Norte, porque a gente consegue ver o que a gente tem de muito bom para MEV ou o que a gente não tem de tão bom assim por região. Sem dúvida. Vou chamar por zona setorial desse país maravilhoso, que precisa melhorar e é para ontem. Acho que a gente, como democracia participativa, precisa assumir de fato esse papel e fazer a coisa girar, né? Ó, tem tá duas na sua coisas. mão, galera. Tá na mão de todo mundo. Tá né? na mão. Você me lembrou duas coisas agora. Primeiro que quando você lê a prescrição de novo. Prescrição, né? Palavra linda. Para um médico, prescrição. Para um médico MEV, ele considera exatamente as regiões, a condição social das pessoas, ele considera um monte de coisa porque como ele vai ter que prescrever algo e a pessoa vai ter que pôr na rotina dela, ele tem que levar em consideração como é a cultura dessa pessoa, com o que são os valores dela, senão não dá. Isso eu achei bem cuidadoso, bem legal, assim. É interessante, sabe? Tem a condição social dessa pessoa em todos os sentidos, se ela tem rede de apoio, se ela não tem, né? Ela tem condições de comprar certas coisas ou não. Tudo isso é considerado para ele fazer a prescrição, sabe? É interessante demais. Legal de ver, porque quando você pega regiões do Brasil, vamos pensar no norte, que eu vejo que o consumo de peixes é muito inferior, é muito superior comparado com outras regiões do Brasil, né? Então, toda essa rede de apoio desses profissionais médicos, eles têm esse tato de aferir dados, entender... Trabalhar realmente por região, tipo o consumo de peixes. Por isso que falar de saúde, de um modo geral, qualquer pessoa poderia falar que educação física faz bem, que comer bem, tudo bem, né? Só que a certificação é justamente para preparar eles para ter esse tipo de cuidado,
Que um médico, vou falar de diabetes, o remédio, ó, você está com essa taxa, então esse remédio resolve isso. Não importa se você mora no sul ou no norte do país. Mas agora, como eu estou falando de comportamento, falei, titia, onde você mora, com essa cultura, com não sei o quê, precisa considerar isso aqui. É demais, é bem cuidadoso. Nossa, dá uma legal. bugada positiva, porque... É. Além de dar uma bugada positiva, é a questão... Eu sinto tato nesse tipo de... Mais uma vez, não estou falando aqui que a medicina tradicional tá errada, vocês são lindos, incríveis. Mas quando você pega, sei lá, um médico da família, que entende que aplica essa condição de MEV, tem muito tato naquele paciente, porque é entender realmente quais são os hábitos, qual que é o estilo de vida, se está exposto ao sol, se está exposto ao frio, o que consome, como consome, quanto consome. O quanto consome, tudo isso Os acessos são importantíssimos. Muito. Senão ele não consegue fazer a medicina. Caramba, interessante. Nossa, eu me apaixonei por conta disso. É que a cabeça aqui tá dando uma bugada nos gráficos aqui mentais. Eu sou um cara averso, assim, a hospitais. Eu sou um cara, assim, eu nunca poderia trabalhar com isso. Eu não curto ver sangue, desde criança, entendeu? E aí, comente aqui se você é a galera que chora quando vai tirar sangue ou se você aguenta de boa. Eu tinha aquela coisa de tomar uma injeção, meu Deus. Era um eu tenho amigos de 1,90 m que choram. Que choram? Então, e aí eu parei de chorar faz pouco tempo. Olha só. Yoda. Yoda. Eu tive que bancar o personagem e parei de chorar. Mas o que eu achei foi incrível que hoje eu trabalhando com isso e querendo divulgar isso foi por causa desse cuidado. A MEV tem muito de educação, na verdade. O médico ali, ele é praticamente um professor daquele paciente. Ele vai falar, olha, do jeito que você está levando a vida, isso aqui está acarretando isso, você está desse jeito por causa disso. Então vamos ver seu sono, que hora que você dorme. Posso chamar de personal MEV? Eles fazem alguma coisa o médico tem até, eu vi dentro do material deles, que tem que ter perfil de coach. Estava escrito desse jeito. Aí você vê que tem essa coisa do personal, do treinador. É isso mesmo. É que eu prefiro usar a palavra personal. Ah, sim, também. Coach me leva para um lugar não tão coach legal. Tá muito zoado. Coach tá muito queimado. Beijo coaches aí, mas personal é mais legal. Personal, é um treinador. Então ele pensa, ele vai olhar para o paciente e vai ver a vida e falar, o que eu posso fazer para você melhorar a sua saúde. Cara, essa é a abordagem que diferencia de qualquer outro tipo de medicina. É isso que me encantou, assim. E como encontrar esses profissionais para que a gente, de fato, consiga mudar os nossos hábitos da vida? Acesse holoclinica.com.br e você vai encontrar o médico MEV mais perto de você. Está disponível mesmo na plataforma, é isso? Na plataforma. A gente está montando essa plataforma para isso. Eu estou falando a gente está montando porque é muita coisa que a gente está trazendo, né? E aí a ideia é ter as notícias, o embasamento científico, você vai ter acesso, olha, é isso aqui que foi comprovado, essa pesquisa foi feita com tantas pessoas, por isso que legitimou esse tipo de coisa, né? Que são as evidências que eles falam muito sobre isso. Tem um crivo, uma peneira, uma seleção para que esse médico seja associado nessa plataforma? Porque entende que é uma grande plataforma. A plataforma, na verdade, ela é para leigos, é para o paciente encontrar. Entendi. Então, o critério nosso é pegar pessoas certificadas. Existe um colégio brasileiro de medicina do estilo de vida, essas pessoas fazem uma prova lá, uma prova anual, né? Eles mantêm, então está certificado, a gente fala, você acha esse cara aqui, né? Mas todo esse cuidado da certificação, tudo aí tem a ver com as autoridades, as instituições responsáveis aí por isso. Então temos responsáveis por trás, galera. Tem. Isso é uma coisa legal, a medicina ela tem muito disso, né? O CRM deles tem muita coisa por trás. Né? Eu vejo muito essa questão de crivo e eu acho que está certíssimo na questão da fiscalização, mas não só médica, acho que a gente tem que fiscalizar tudo. Ter esse cuidado, esse tato para a gente poder trazer, no caso aí da MEV, um profissional mais adequado, seja aquela região, aquele paciente por aí vai, para que a gente consiga realmente trazer tratamentos agregados a outras medicinas. Eu acho que eu gosto de pesquisar coisas e saber que eu consigo agregar coisas, eu vou chamar de matriz com paralelas. Eu acho que é muito válido quando a gente pesquisa, se informa, debate, discute e por aí vai. Então, só para frisar. Então, voltando, né, pessoal? A MEV é uma medicina do estilo de vida, do qual o grande propósito é mudança de hábitos, mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Como prescrição médica. Como prescrição médica. Então, é feito um estudo quando o paciente chega com uma queixa. É feito um estudo da vida dele, como que ele leva a vida, os hábitos que ele se alimenta, o que faz, e o médico procura ali a causa. Se for uma doença crônica, por exemplo, que se for uma doença transmissível é outra parada. Mas se for uma doença crônica não transmissível, isso foi construído pelos hábitos do paciente.
E é isso que eles provam. E aí, com base nisso, ele vai falar, então, vai criar um plano para a pessoa. Inclusive, eles avaliam até se a pessoa tem a disposição dela de mudar. Porque ela entendeu tudo, mas ela não está no momento de mudar hábito nenhum. Ele considera isso, porque... Dá pra medir isso? Eles medem isso, cara. Socorro, eles fazem sério? perguntas, eles vão... É muito psicanalítico, assim, eu achei. Porque eles fazem perguntas e vai vendo, eles têm que dar, ó, o Titi tá com vontade mesmo de fazer mudança. Então eu posso falar para ele começar a malhar, por exemplo. Senão a vontade dele tá muito baixa. Então não vai rolar eu prescrever. Porque eu falo para ele, faz a ginástica, faz não sei o que, só que você não vai fazer. O médico já sabe que você não vai fazer. Então ele não vai rolar. Então eu falo, no caso dele é melhor, acho que medicar, fazer isso e fazer por aqui, vamos mudar por aqui. Caramba, É então... muito completo, cara. Nossa, agora você... É muito Abracadabra, completo. que eureka, socorro, Deus, e um monte de coisa junto. Eu vejo assim, tanto é que eles estão se unindo para estudar cada vez mais, porque o médico ele está se atualizando, na verdade, sabe? O médico que a gente conhece, ele se tornou muito técnico. Ele vai lá, você chega com o problema, ele, é isso, aquilo, toma esse remédio, não funcionou, a gente usa o outro, vai dar esse efeito colateral, a gente usa esse. Se precisar de uma cirurgia é assim, tá tudo bem. Mas ele é um cara técnico, né? Agora, além dele ser esse cara técnico, porque ele é certificado na MEV, mas ele já é médico. Tem isso, né? Você não é só MEV, então você é médico. E aí a MEV traz esse olhar humano, sabe? Onde você olha para o comportamento da pessoa e fala, cara, o comportamento envolve outros fatores que esse cara não vai conseguir mudar só porque eu falei para ele que ele precisa mudar. Então, qual é a estratégia que eu vou usar com o Titi para dar resultados? Por isso que vira personal, entende? Cara, é que esse gatilho de mudança, né? De você entender o período, o momento ali de vida do paciente para você poder indicar e criar novos hábitos. Essa aí... Comente aqui se pegou você também, porque me estapeou aqui agora. Não, eu me apaixonei, cara, quando eu vi isso. Eu falei, cara, isso aí é educação, isso não é? Totalmente. Totalmente. Aí eu falei, pô, eu dou aula desde sempre. Eu falei, isso eu posso ajudar. Cara, que incrível. Nossa, eu posso ajudar. Não, e do jeito que você falou, né, essa questão de ter tato, ter humanidade. Humanidade, total. Ter zelo, ter história. Pô, posso comparar esse médico do MEV com um médico da família, por exemplo? Sim. É correto fazer esse tipo de assimilação? O médico da família, ele olha para... Ele atua por região, né? Ele tem lá a região, então ele conhece mais daquelas pessoas e acompanha o processo daquela família inteira, né? Então ele está acompanhando. É um cara que é diferente quando você chega no especialista, igual a pessoa mora lá no Nordeste, vem para São Paulo e vai passar para o médico. Primeiro contato que ele está tendo com a pessoa é ali, né? E o médico da família tem um histórico, tem um acompanhamento. Então a MEV, ela tem essa abordagem. Só que eu estou te conhecendo hoje, mas eu vou estabelecer uma relação contigo, entende? Muito terapêutica. É mais ou menos isso. Como um psicólogo faz, né? Ele vai querer estabelecer uma relação para ele saber qual é... Ele compra com você seu desafio para te orientar como ir, entendeu? É um parceirão que você ganha. É essa a diferença que eu estou vendo. E os médicos mais tradicionais, ele nem tem esse tempo, né? Ele simplesmente atua e faz o que tem que fazer e próximo... Mais ou menos, pelo menos é o que eles queixam também. Eu tenho muitos amigos médicos e aí você vai ver que é sempre assim, né? O cara queria ter mais tempo até para ele fazer, dar mais atenção ao paciente e nem sempre tem, entendeu? Que é a realidade da nossa saúde, né? No modo geral. É a realidade dessa sociedade que está louca, adoecida e desejando 72 horas do dia porque as 24 não atendem mais. Nossa, e eu daqui... Cara, várias bugadas, vários tapas aqui. Vários, mas vários, assim... Sou estraçalhado de tapas, galera. E se você fosse, sei lá, obrigado a escolher um pilar de tudo isso, ou uma vertente, um pilar, uma vertente, uma linha, uma matriz, o que você escolheria em toda essa MEV que você tem? Eu não digo buscado porque você não é médico, você conecta pessoas, mas qual que é o grande pilar e propósito da parada hoje? O que é interessante também é que todos esses pilares, eles se conversam. Então, qualquer um que você começar, tipo, eu vou começar a regular o meu sono, ele vai inevitavelmente te empurrar a mexer com os outros com o tempo. Você começa a cuidar de um e daqui a pouco você vai trazendo todos os outros. Por qualquer um que você começar dos 6. Então, praticamente um efeito manada, né? Eu puxei um gatilho, vai todo mundo. Vai. O que a gente pode ver para cada pessoa, qual que é, nesse momento, que vai dá mais efeito para você resultado. Então, eu não tenho muitas restrições com a alimentação. Então, mudar a minha alimentação, ela não vai causar um sacrifício para mim.
porque para mim, é isso que eu tenho que comer, tá ótimo, vai que vai. Outras pessoas já vai ter um desafio maior. Mas, por exemplo, para eu, como a Adri faz, que é malhar todo dia e sentir falta de malhar e tal, isso para mim já é um desafio maior. Então, eu comecei por aí, porque eu sei que esse vai puxar a alimentação, vai puxar o sono, entende? Vai puxar todo o resto. Não vai fazer sentido você pôr um cigarro na boca, entendeu? Se você está cuidando disso, você vai eliminando todos os outros. Então, para mim, se eu tivesse que escolher é a atividade física com regularidade. Eu não sou um cara sedentário, mas quando eu começo a estudar aquilo, eu falei, puta, eu estou muito aquém do que eu podia fazer. Então eu travei uma batalha agora, senão um desafio, na verdade, que eu comprei para mim. Você falou muito de começar o ano e a gente faz nossas listinhas, né, do que a gente quer. Nossa, eu pulo as ondas, como as romãs, as uvas, mas é como eu te falei, o ano para mim vira quando eu faço seu aniversário. Que é o mais certo mesmo, é o ano novo mesmo, para cada um de nós é o nosso aniversário. E aí eu tô comprando um pouco dessa ideia. Eu falei, cara, eu vou mergulhar nos 6 pilares, deixa eu ver o que eu consigo. E eu escolhi a atividade física para puxar os outros, tá? Então, fazendo uma avaliação que eu nunca fiz na vida, e vou registrar tudo isso, inclusive, para pôr lá no portal, né? E sair desse sedentarismo, né? De me comprometer. Deixa eu ver o que acontece. O que eu consigo fazer? Na minha pele, eu vou sentir a mudança, né? Porque é muito fácil você falar para a pessoa, mudar o hábito, e você fala disso, beleza, mas o que você faz, né? Isso é legal também, porque, olha, voltando a falar da MEV, cara, os médicos, eles falam que os médicos que têm obtido mais sucesso com seus pacientes são aqueles que adotam os 6 pilares da sua vida. É muito comum você ter um médico que o cara sai ali para fumar do hospital, sabe? E ele tá falando pro paciente dele não fumar, né? Parar de fumar. A MEV traz isso, o médico que consegue adotar esses 6 pilares, ele começa a fazer caminhada, ele começa a correr, cuidar do corpo e tal, ele consegue abordar melhor com o paciente porque ele vive aquela mudança, tá? E aí eu ouvi e falei, cara, faz todo sentido no mundo, porque senão eu falo para você fazer algo que nem eu faço, não faz sentido. E a nossa vida é muito assim, as pessoas falam muita coisa para os outros que elas nem conseguem fazer, né? E eu achei esse cuidado também. E aí eu falei, tá, então antes de eu começar a falar, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E para mim é isso, quer dizer, eu estou sempre viajando, então às vezes eu fico um tempo maior no lugar e eu acabo indo na academia e tal, mas depois eu viajo e eu paro com o treino. E fica uma coisa assim, né, irregular. Mas daí você conversa, cara, o hábito é o hábito, eu posso ir para qualquer lugar, eu treino, nem que for no quarto do hotel. Sim, é verdade. Não é verdade? Então eu falei, é verdade, eu estou devagar com isso, deixa eu ver se eu consigo adotar isso. E aí eu vou registrar isso, né? Inclusive amanhã estou indo fazer um exame bem legal numa academia top em São Paulo, com personal também da MEV que vai registrar isso. Eu vou colocar lá no canal, né, da Holoclínica para o pessoal acompanhar e servir de inspiração para as pessoas mudarem. Olha só, vem aí. Primeira mão, vem aí, galera. Vai ser legal. Cara, que da nossa, mais uma vez, uma super bugada aqui, muito consciente de que só, mas ainda assim, tipo, opa, dá para mudar, dá para melhorar algumas coisas aí fatalmente, Thiago. E, bom, para mim o grande tapa de hoje, né, o tapa da vida aqui, mais um Psicotapa Oficial, se inscreva no canal, isso aí, é melhor prevenir do que remediar. Eu acho que isso vale para tudo, se a gente puder evitar algumas coisas, para que a gente tenha uma vida legal, saudável, mais presente, mais humana. Eu acho que no meio desse caos asfáltico, que é o que eu vivo, né, na minha cidade atual, tá faltando um pouquinho de tato humano. E ver essa proposta dessa medicina que tem esse tato humano, acho que é a grande charada aí da parada. É um carinho, né? Cara, é um carinho. Né? É um carinho. Eu acho que é um carinho com para quem presta esse tipo de serviço, né? Esse tipo de medicina, o profissional especializado, o médico, mas também para você, né? Pra gente que tá, mais uma vez, aquele autoconhecimento, é olhar para dentro da minha carcaça e falar assim, deixa eu mudar aqui para poder seguir adiante aí com mais qualidade de vida e poder acompanhar fases da minha vida que fatalmente virão e eu posso acompanhar aí com qualidade. Eu pensei em algo muito... que para mim tem muito peso, é poder viajar de maneira legal, com qualidade, porque o exercício me proporciona a conhecer lugares incríveis, super longes mesmo, mas que eu consiga realmente, quando tiver, sei lá, escalando uma grande montanha, talvez o Everest, quem sabe, que eu consiga fazer isso com qualidade. Por favor, suas considerações finais aí, redes sociais, como a gente faz para achar você,
comunicador aí que propaga isso pro planeta. Cara, parabéns. Acho que é um puta tapa assim, gostoso, mas é um tapa da informação aqui. Psicotapa oficial, galera, é isso. É um tapa de mãe, né? É um tapa aqui, ó. É um tapinha. É um tapa de mãe, mas é um chamego de vó. De vó, chamego de vó. Boa. Bom, minhas redes sociais, eu tô no Instagram como canal do Yoda, é fácil de lembrar, tá? E holoclinica.com.br, o site, a @holoclinica também tem o Instagram, e lá vocês vão poder acompanhar, né, todo esse movimento que a gente está fazendo. E a gente chama de movimento mesmo porque eu estava estudando, né, sobre o que é o movimento, porque a gente fica estudando tudo, na verdade. E aí eu vi que tinha uma fala de Aristóteles, que movimento é atualização. Então, você parado, você não atualiza. E atualizar seria entrar em movimento. Então, Yoda, então olha pra câmera e fala esse tapa, por favor. O tapa, considerações finais. Por favor, né? cara, é um tapa. Então, pegando essa informação de Aristóteles, entre em movimento, né? O movimento nos atualiza. Assim como a gente tem o celular que a gente quer estar sempre atualizando, a gente quer os aplicativos atualizados, a gente precisa se atualizar em todos os sentidos, tá? Cara, então é isso. Gente, agradecer aí você, a sua audiência mais uma vez. Esse podcast lindo, maravilhoso, muito bem pensado. Dá um trabalho do cacete fazer isso aqui, mas é ótimo, porque é a sua audiência que motiva a gente aí adiante. Quero agradecer a sua participação mais uma vez. Nos siga nas redes sociais. É importantíssimo, para engajar mesmo, assim, real. E é isso, galera. Então a gente se vê logo mais. Beijo gigantesco. Manda um beijão aí pra galera. Beijão, galera. Cuidem-se. A gente se vê logo mais. Beijão. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.